esse deve ser o passo número 1 quando a gente vai pensar em educar os nossos filhos. Já que nós temos mães aqui pela primeira vez, vou me apresentar. Eu sou Lisa Cune, sou educadora há 22 anos. Atualmente eu trabalho, sou educadora parental, né? O que é educadora parental? Educadora parental é que ajuda mães e pais nessa arte de educar os filhos. E eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas, sem surtar, através do meu programa online. Eu tenho um programa que é o Mamãe UAU. Através do programa Mamãe UAU, eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semanas. E é importante deixar claro qual que é o tipo de obediência que eu trago. Tá longe de ser aquela obediência por medo, né? Onde a criança vai obedecer porque ela tem medo, porque se ela não fizer, ela vai receber punição, ela vai ser abandonada no castigo, cantinho do pensamento, onde a gente dá bronca. É longe disso daí. Eu trabalho com obediência pensando em desenvolver também a saúde emocional da criança, né? Aonde a gente entende os nossos filhos, a gente entende as fases do desenvolvimento da criança, a gente entende eles, aí as crianças se sentem bem, elas se sentem pertencidas no ambiente, elas ficam tranquilas, ela tem certeza que você quer o melhor para ela, ela passa a te admirar por isso e ela te obedece por admiração. Eu sempre falo assim, crianças felizes, crianças tranquilas, não fazem birra. Né? Nunca vi, eu acho que você também nunca viu, uma criança que está feliz, que se sente segura, que está tranquila, que está bem emocionalmente fazer birra. Não faz. Criança, quando desobedece, que faz birra, quando ela se descontrola, é porque algum probleminha está acontecendo. Quando a gente entende, a gente identifica e a gente corrige isso, aí a gente tem a tão sonhada paz no lar, né? E é isso que a gente vem falando aqui sobre isso. E hoje a gente vai conversar sobre algo que é extremamente importante, que tá ali, ó, o passo número 1 para a gente começar a educar os filhos. E esse aqui é um atalho que eu vou colocar para vocês, aquilo que te deixa muito mais perto de ter os filhos obedientes, para você poder aproveitar muito melhor a semana que vem, as aulas da próxima semana, que começa já na terça-feira. Então, vamos lá? E a gente então vai começar o nosso bate-papo, lembrando, sempre é conversa, sempre é bate-papo, eu vou colocando aqui, vocês vão falando para mim se faz sentido para vocês, se vocês compreenderam, se tiver alguma dúvida, vão mandando aí que a gente vai bater um papinho então, combinado? Então vamos lá, para a gente poder começar, para vocês entenderem o que eu vou falar, imagina assim comigo, tá? Imagina que você comprou lá uma máquina de fazer pão. Não sei quem que já tem aqui essa máquina, quem que não tem, mas se tem vai entender. Quem não tem, imagina que você comprou a máquina de fazer pão, mas você está tão ansiosa ali para poder fazer o pão que você nem vai procurar saber como funciona. Você abre ali a tampa e você começa a colocar o trigo que você tem, você já vai colocando os ovos, você vai colocar ali o fermento que você acha que tem que colocar e você pega e bum! Colocou ali, ligou e de repente você vai depois ver o resultado disso daí. Qual é a chance desse pão dar certo? Quem tem máquina de fazer pão, né, já experimentou, já sabe que as coisas não são bem assim. Pode ser que dê certo? Pode, tem uma porcentagem ali de dar certo. Mas a chance de dar errado é muito pequena. Porque tem o tipo de farinha especial, tem o tipo lá do fermento que é especial, tem a quantidade de cada ingrediente que você deve colocar, tem a receitinha que você vai pôr, você precisa saber como que a máquina funciona, apertar o botão certinho, para cada tipo de pão tem um tipo de temperatura. Então, o que a gente precisa fazer assim que a gente compra o que a gente ganha? A tão, né, sonhada para alguns aí, máquina de fazer pão. A gente precisa ver no manual como que a máquina funciona, né? Quais são os melhores ingredientes para determinado tipo de pão? Qual que é o fermento que vai dar mais certo para determinado tipo de pão? Quando você faz isso, qual que é a chance desse pão dar certo? É muito maior, não é verdade? Então, com os nossos filhos é a mesma coisa. Como que a gente pega, a gente vai começar a educar se a gente não conhece muito bem
como que a criança se desenvolve, quais os processos que ela passa do desenvolvimento. Se a gente não entende o que está acontecendo com a criança, a gente pode equivocadamente rotular a criança, né? A gente pode rotular a criança de que ela é desobediente, de que ela é hiperativa. Estou falando de rótulos, tá? Não estou falando de diagnóstico. Diagnóstico é quando você leva na equipe multidisciplinar, a equipe multidisciplinar vai todo passar por um processo de diagnóstico e daí dá o laudo. Isso é diagnóstico. Rótulo é quando você olha, a criança não para quieta ou desafia você, aí você fala, essa criança é hiperativa. Ou os parentes falam. Então, isso é o rótulo, tá? Diferente de diagnóstico. Então, quando a gente não entende, a gente começa a colocar rótulos na criança, tá? Ah, essa criança é desobediente, essa criança é bagunceira, essa criança só faz isso. A gente começa a colocar rótulos porque a gente não entende essas fases tão importantes do desenvolvimento da criança. E olha, é importante a gente saber o seguinte, nas aulas lá da semana que vem eu vou explicar melhor, mas a primeira infância é a fase mais importante da vida de qualquer ser humano, é a primeira infância. Tudo que a criança experimentar, tudo que ela vivenciar, tudo que ela aprender, as conclusões que ela pensar, que ela sentir sobre o que ela está passando, vão refletir por toda a vida dela, por toda a vida dela. Essa é a fase mais importante do ser humano. Por isso que eu falo tanto, foco tanto nessa fase. Tem mães que falam, Lisa, fala sobre adolescentes. Tudo bem, a gente pode até um dia lá na frente pensar em falar sobre adolescentes, mas pais e mães que se preocuparem, que prestarem atenção nessa fase da primeira infância, têm muito mais chance de passar por uma adolescência mais tranquila, por uma juventude mais tranquila, porque é aqui que a gente planta a sementinha. É aqui que o cérebro da criança está fazendo milhões e milhões e milhões de sinapses por segundo. É nessa fase que o cérebro está mil aprendendo. E se a gente aproveitar essa fase tão importante nesse período, nessa hora, e você fazer o melhor para poder desenvolver o seu filho, você não vai apenas resolver a questão de desobediência, a criança não vai ser apenas uma criança tranquila, feliz, segura e vai te obedecer, mas você vai ver que são enormes as chances dela se desenvolver emocionalmente bem, emocionalmente saudável. Porque a adolescente que é emocionalmente seguro, que é emocionalmente saudável, que está bem, não tem por que ele ir atrás de mais companhias, se ele já tem os valores dele, se ele já sabe o que acontece, se ele tem os pais, as melhores companhias, não tem por que ele se abandonar ali em drogas, ele vai estar bem. Os adolescentes, os jovens, eles só se perdem para as drogas quando eles não estão bem, eles vão buscar refúgio nas drogas, nas más companhias. Se eles estão bem, isso daí a chance de acontecer são muito pequenas. Então, por isso a importância de nós, mães, olharmos com outros olhos aí para a infância da criança. Falei esses dias na live, inclusive acho que ontem, a maternidade, ela tem que ser uma coisa gostosa, ela tem que ser uma coisa saudável. Não é essa coisa assim de que, que em casa a criança dá trabalho, ninguém me ouve, é só grito, e você acha que é isso mesmo, que é fase, que vai passar. Quando a gente se dá conta, já se passou uma oportunidade muito grande na vida da gente. Então, por isso a importância da gente parar e prestar atenção. E olha, quantos pedidos de ajuda nesses últimos 15 dias, essas últimas 10 lives, de mães de crianças pequenininhas, de 2, 3 aninhos, falando das birras das crianças. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês. As crianças pequenininhas, elas fazem birras porque elas precisam se desenvolver. A criança, durante a infância, ela passa por 12 períodos importantes, que eu chamo que são as janelinhas de desenvolvimento, tá? São os períodos sensíveis, que Maria Montessori chama. A criança, ela passa por 12 dessas janelinhas de desenvolvimento. E essas janelinhas de desenvolvimento, elas acontecem do nascimento até por volta dos 6 anos, 6 anos e meio, 7 anos. Então, o que acontece?
Em várias etapas da infância, a criança ela está mais aberta, ela está mais esponjinha para ela absorver muito mais coisas. Se a gente souber aproveitar e entender esse período, a gente pode o quê? Favorecer a criança. A criança, quando a gente entende, ela fica mais tranquila e ela se desenvolve muito melhor. Por exemplo, tem um período do desenvolvimento das crianças que elas têm fascinação por objetos pequenininhos, tá? Tem fascinação. É a época que as crianças, né, costumam colocar objetos pequenininhos, feijão no nariz, no ouvido, engole alguma coisa, porque elas são fascinadas por objetos pequenininhos. E essa fascinação por objetos pequenininhos é muito importante para o desenvolvimento delas. É onde elas vão fazer movimento de pinça, é onde elas vão olhar aquela coisinha pequenininha, elas vão manipular. Se a gente entende, o que a gente pode fazer? A gente pode proporcionar para a criança algumas atividades onde ela vai trabalhar com esses objetos pequenos. Claro, é importante sempre a supervisão de um adulto, porque a criança ela não tem ainda o juízo formado, né? É onde ela pega as coisas, vai pôr na boca, no ouvido, no nariz. A minha filha colocou ela tinha uma coroinha e uma pecinha, né, de plástico, um extrazinho de plástico, ela pegou desse tamanho, acho que devia ter 1 centímetro mais ou menos e pôs no nariz, né, tive que correr e levar no médico para poder tirar. É a fase que eles são fascinados, e olha, por mais que você tá ali em cima da criança, às vezes acontece, né? Não sei se vocês aí já tiveram algum caso, conheceram algum caso de criança que aprontou, entre aspas, alguma dessas coisas aí, colocou algum objeto pequenininho na boca, no nariz, no ouvido. Por quê? Porque eles são fascinados por ver, por experimentar, são curiosos. Então a gente pode experimentar com as crianças, por exemplo, colocar ali um potinho com feijões para ela colocar feijõezinhos dentro de um potinho, colocar dentro de outro, despejar. Elas vão ficar horas ali distraídas brincando, porque elas têm curiosidade de mexer, de manipular com esses objetos. Faz parte dela, ela precisa, tá? Manipular, pegar, fazer esse objeto com os dedinhos, fazer esse gesto com os dedinhos, né? Pegar o objeto, ela precisa disso. Se você identifica essa fase na criança e você coloca alguns objetos pequenos ali para ela manusear, ela vai ficar muito tempo tranquila ali brincando com isso, tá? Claro, de novo, importante a gente supervisionar, tá? Ó a Caroline aqui colocando, eu coloquei um grão de pipoca no ouvido, mas eu tinha 6 anos e vi no Silvio Santos mágica e quis fazer. Olha só, crianças, né? Fazem isso daí, é fase, tá? Fase do desenvolvimento da criança. A gente precisa entender a necessidade da criança. Tem crianças que elas passam, tem crianças não, todas as crianças passam por a fase que é do movimento, tá? Ó a Ana colocando já outra história aí de arroz no ouvido, né? A gente tem várias histórias aí de crianças que aprontam, né? A gente precisa estar de olho aí, assim que percebe, já levar para poder remover. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho, mas a gente precisa permitir a criança a ela experimentar, ela manusear, tá? Ela tem essa curiosidade porque é do desenvolvimento. As crianças passam também por um período que é o do movimento. O que é esse período do movimento? Movimento é aquela criança que não para, gente. Ela sobe em tudo. Ela quer subir na cadeira, ela quer subir na mesa, ela quer subir no sofá, ela se pendura no guarda-roupa. O meu filho, quando estava uma vez nessa fase, peguei ele lá em cima do guarda-roupa dele, abriu a porta do guarda-roupa e foi subindo pelas prateleiras e começou a gritar: mãe, a hora que eu fui ver, ele estava lá em cima. É o período do movimento. Eles querem escalar por tudo, eles querem subir por tudo que é lado. Aí você identifica essa fase do movimento da criança. O que você faz? Você prepara ali na tua casa mesmo um circuito para a criança, para ela passar por baixo da cadeira, para ela subir, para ela pular. Então, são 12 esses períodos que a criança vai passar, do nascimento até por volta dos 6 anos, 7 anos. Então, se a gente entende as fases, o que a gente faz? A gente pega e coloca para a criança o que ela pode fazer que está bem de encontro com essa fase que ela está. Você não só vai ajudar o seu filho, a sua filha a se desenvolver,
ela vai ficar mais tranquila, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele vai estar fazendo aquilo que a fase da criança está pedindo. E você vai ter até mais tranquilidade também, né? A Cristina colocou: o meu está nessa fase do movimento, tem 10 meses e andou com 9 meses e meio. Isso, essa fase, ó, a fase do movimento é a fase que mais dura, é a fase mais longa. Ela começa do nascimento e ela vai ali, dependendo de criança para criança, 4 anos e meio, 5, tem crianças que vai até um pouquinho mais, é a fase do movimento. Desde o nascimento, eles já estão fazendo o movimento, né? Eles já começam a mexer as mãozinhas, os pés estão se movimentando, depois começam a rolar, a sentar, engatinhar, ficar em pé, e aí os movimentos vão se intensificando mais. Então, a janelinha do desenvolvimento do movimento é o período mais longo que tem. Então, se a gente entende, a gente não vai falar para a criança: para quieto, menino, senta um pouco e vai lá ficar vendo televisão. A criança que está no processo da janelinha do movimento, ela não vai conseguir ficar parada, sentada, não vai. Quer ver ainda se é uma criança, olha só, se é uma criança que está na fase do movimento e é do temperamento do fogo, não vai parar, gente, não vai, tá? Então, por isso que eu falo, eu comparei lá com a máquina do pão. Se você entende o período que a tua criança está passando, se você entende qual que é o temperamento da sua criança, do seu filho, se você sabe como que essa criança se desenvolve melhor, qual que é a melhor linguagem para conversar com a criança, você vai ter uma educação com ela ali, um relacionamento com ela extremamente tranquilo, muito mais tranquilo, tá? A gente viu, inclusive, numa das lives aí da semana, Karina já tá falando que é dela, né? A gente já juntou os dois, né? O temperamento do fogo com o movimento. A gente precisa entender, tá? Se a gente entende o temperamento da criança e o período que tá, e a gente atende essas necessidades, gente, a coisa fica super tranquila, muito mais tranquila. Eu estava até falando esses dias passados aí na live, até da questão de temperamento, né? Quantas crianças equivocadamente são diagnosticadas com TOD, com TDAH, com hiperatividade. Por quê? É porque a criança, se ela não é atendida na necessidade dela, do desenvolvimento que ela está, se ela não é entendida no seu temperamento, ela se revolta. Ela fica frustrada, ela não tá feliz, o negócio não tá bom para ela. Aí ela demonstra isso que jeito? No comportamento, ela se manifesta, né? E se é uma criança do temperamento forte, ela vai sim se opor. Se é uma criança que tem o temperamento de liderar e ela está constantemente contrariada, porque ninguém entende as necessidades dela, essa criança, ela vai ficar extremamente irritada, frustrada, ela vai corresponder, ela vai manifestar, ela vai desafiar, tá? E aí, às vezes, a gente não entende. E, né, às vezes elas são diagnosticadas, agora não estou falando de roça, estou falando até de diagnóstico, diagnosticada de forma errada, sendo que se os pais entenderem essas etapas do desenvolvimento, se os pais entenderem o temperamento da criança e conseguirem trabalhar isso daí diminui muito, a criança não precisa nem ser medicada. Não estou falando que não tenha casos, tá? Tem casos que sim, que tem diagnóstico, faz os exames, tem probleminha lá nos neurotransmissores, tudo questão neurológica, aí vai fazer o tratamento, vai tomar o medicamento e tá tudo bem, tá? Não tô falando de crianças que têm alguma questão neurológica aí para ser investigado. Tô falando de crianças que têm questão comportamental, tá? Questão comportamental, que neurologicamente está tudo certinho, está tudo bem. Mas aí é questão comportamental. E a questão comportamental envolve o quê? Envolve o temperamento da criança, envolve a gente saber como que lida com cada tipo de temperamento, entender essas fases, os processos que a criança vai estar passando, para a gente poder extrair o melhor delas. E aí sim, quando você passa por tudo isso daí, aí o teu filho sim, vai estar feliz, vai estar tranquilo, vai estar seguro. Aí ele vai te obedecer porque ele está bem e você vai saber que você está desenvolvendo, você está ajudando no desenvolvimento emocional dele, né?
Então, por isso que é importante a gente saber entender que a criança passa por essas 12 etapas de desenvolvimento. 12 necessidades, que em cada período ela vai ter necessidade de uma coisa, tá? Tem a época que a criança vai estar falando, é a época do porquê, como que a gente pode fazer para a criança se desenvolver melhor, que jeito que a gente pode estimular, mas isso ainda é na criança, tá? E também é importante a gente entender o temperamento da criança. A criança que ela gosta de falar primeiro, não que ela gosta, que ela precisa, é da natureza dela. Tem criança que ela precisa falar primeiro, para depois ela ser ouvida. Se você entende, você vai proporcionar isso daí. Você muda o teu relacionamento com a criança. E olha, um filho não é igual ao outro, tá? Teve até uma mamãe que esteve na live aqui com a gente, esses dias participando, ela contou que ela tem uma irmã gêmea e ela com a irmã gêmea dela são completamente diferentes. E que ouvir comparação, para ela era horrível essa questão de comparação, ela comentou aqui com a gente. Então, olha, nem os gêmeos são iguais. Cada um tem o seu temperamento. Um pode ser que é mais comunicativo, o outro pode ser que ele é mais introspectivo, um tem uma forma da gente lidar, o outro tem outra forma da gente conversar. Eu já falei para vocês que os meus 2 filhos são completamente diferentes, completamente. Enquanto a Ana Luísa, ela é mais introspectiva, o Júlio é o Júlio, tá? O Júlio é aquele virado, ligado no 220. A Ana colocou, ó, eu também sou gêmeos e somos muito diferentes. Olha, e você já sofreu comparação, Ana? Alguém já comparou vocês? Vocês já passaram por essa situação de serem comparadas? Se já, como que foi, né? Se você passou por essa experiência. Olha aqui, ó. Ateliê Detalhes de Amor. Colocou, meu filho tem 9 anos e fica o dia todo... Agora, peraí que... Preciso de ajuda do óculos aqui. Fica o dia todo imitando a zoada da moto, dizendo que tá dando grau. E quando reclama, ele fala que não pode. Brincar nunca e eu só reclamo. As crianças precisam, elas têm a imaginação, elas estão ali, né, imaginando, elas precisam desse momento delas, tá? Então, a gente precisa entender a fase que a criança está, 9 anos ainda está na infância, tá bom? Por isso que eu falo da importância da gente entender essas fases que a criança passa. A Ana colocou que sim, que foi comparada muito, né? E a gente não gosta de ser comparado com ninguém, a gente gosta de ser a gente mesma, a gente ser respeitada do jeito que a gente é. Se começam a comparar a gente pode pensar, poxa, o outro é melhor que eu, ou eu não sou tão boa assim, não sou tão bom assim, né? Então a gente precisa entender os nossos filhos. E cada filho, né? Não só não comparar os nossos com os dos outros, mas não comparar o nosso entre eles. E essa questão, gente, de comparação é tão forte, que eu vou falar uma coisa para vocês. A família sempre acaba comparando, até os meus filhos, né? Um fala, olha só, um comeu tudo, por que você não faz igual o outro que não come também? Olha só, o outro foi lá e colocou o chinelo, por que você não faz igual o outro, não coloca o chinelo também? Gente, a gente não precisa fazer essas coisas. Até essas coisas que são mínimas, faz a criança pensar que o outro é melhor que ela, né? Então a gente compara muitas e sem perceber a gente está fazendo as comparações com as crianças. E a gente precisa entender, cada um é cada um. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento, tá? Aqui, Brinque Festas colocou. Sempre fui comparada com a minha irmã, porque ela é mais quieta e eu sempre fui mais agitada. E eu imagino que essa comparação não era legal para você, né? A Ana aqui, eu sempre fui mais atenciosa, mais estudiosa, e minha irmã mais largada. Nunca quis nada com nada. Até hoje é assim, ela nunca gostou de falarem que ela devia ser igual a mim, pensar no futuro. E quando a gente faz isso, sabe o que a criança pensa? No caso, a tua irmã, ela poderia até pensar. É bem provável que ela pensava assim, bom, já que eu não sou isso mesmo,
Já que eu sou mais largada, então por que que eu vou me dedicar? Por que que eu vou estudar? Ela é a boa, eu não sou. Então deixa eu aqui, tá? Essas comparações não motivam, não incentivam. Na disciplina positiva, que é o que eu trabalho, a gente chama de encorajar. Não encoraja a criança a dar o próximo passo, sair da zona de conforto, acreditar que ela pode, que ela é corajosa, que ela é vencedora. Isso daí não contribui nada para isso. Faz ela pensar, é verdade, eu sou assim mesmo, então deixa, eu sou assim, ela é melhor e pronto. A gente, sem pensar, a gente acaba colocando a criança numa situação onde fica muito mais difícil dela ser encorajada, tá? A Érica, meu filho tem 2 anos e fala muito pouco, só quando a gente obriga, tipo, ele só aponta. Tem alguma coisa que eu posso fazer para estimular as crianças a falarem? Aproveitar bem a fase do desenvolvimento, quando chega o momento da linguagem, tem um momento da criança onde ela tá mais aberta para aprender para a questão de linguagem. E aí a gente pode colocar cantigas de roda, cantar com ela, contar histórias, pedir para ela contar histórias, interagir muito com a criança, conversar tudo o que está acontecendo, tudo o que está fazendo, e a gente comunicar muito com ela, tá? A Anne, tem uma dúvida. Meu filho de 2 anos e 4 meses não deixa eu ajudar a escovar os dentes dele. Ele quer escovar sozinho e acaba não escovando direito. Alguma dica? É, Tenho dicas sim, olha. Anne, eu costumo não dar dicas, já falei vários motivos, mas esse é o caso que dá para dar dica, tá? Então, por isso que eu vou dar. Tem casos de comportamento que é difícil, a gente precisa entender o que tem por trás e envolve outras coisas. Mas é importante, como isso daí tá bem dentro do nosso tema, a criança, ela pede por autonomia, tá? Ela pede, ela implora por autonomia. Porque nós, seres humanos, vamos pensar, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ser independente, a gente precisa aprender a crescer, a ser independente, a se desenvolver, a caminhar com as nossas próprias pernas. A gente não vai ficar dependendo a vida inteira de alguém, a gente não vai ficar dependendo a vida inteira de mãe, de pai. Tem gente que fica, tá? Tem gente que fica, mas a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para a gente ter a nossa vida. E as crianças, quando eu falo, o momento mais importante da vida de qualquer ser humano é a infância. É onde todas as etapas do desenvolvimento vão estar acontecendo. E a criança, ela pede por autonomia. Tem a fase, tem o período que ela quer ter autonomia dela. Isso é extremamente importante. A criança, ela quer ter autonomia, ela quer escovar os dentes dela sozinho, ela quer escolher a roupa dela, tá? Então, ela quer começar a ter as opiniões. Então, é muito importante a gente ajudar, incentivar na hora certa as crianças a terem autonomia e independência. Isso é fundamental. Se a gente não aproveita essas fases, o período que a criança pede por autonomia, aí não adianta, vai ser mais difícil lá na frente, quando a criança está com 8, 9 anos, e aí tem preguiça de arrumar a cama, tem preguiça de fazer a tarefa, tem preguiça de tirar o prato da mesa, aí a gente começa a brigar. Mas isso aconteceu por quê? Porque lá para trás, na época que a criança costuma pedir por autonomia, a gente não incentivou, a gente não encorajou a criança a ter autonomia, tá? Então, crianças pedem por autonomia. A gente precisa entender a fase certinha disso e saber como estimular, como encorajar a criança a ter autonomia. Então, você pode sim deixar a criança escovar os dentinhos dela, tá? Dá a pastinha, coloca lá. Eu não sou odontopediatra, tá? Não sou, mas eu vou te falar o que a odontopediatra dos meus filhos contou para mim. Ela falou para mim que só o fato da criança brincar com a escovinha ali passando já vai desmanchando as colônias ali que podem formar uma possível cárie. Só o fato dela estar brincando e passando com a escovinha pela boca. Então, o que que eu faço aqui em casa, tá? De manhã, eles escovam sozinhos. O meu filho, desde pequenininho, sempre dei escovinha para ele. Depois do almoço, eles também brincam sozinhos ali com a escova.
À noite, eles escovam primeiro e aí eu finalizo. Esse é o nosso combinado, tá? Então, eles escovam e depois, no final, há de dormir, que vai ficar mais horas ali, né, sem escovar os dentes. Aí eu venho e faço aquela limpeza daí mais, né, no capricho. Mas durante o dia eu deixo eles brincarem. Isso daí a gente dá autonomia para as crianças, a gente incentiva eles, tá? Então a gente precisa demais aprender a essas oportunidades aí de dar autonomia para as crianças, tá? Porque depois lá para frente vai ficar mais difícil. A gente reclama que a criança é preguiçosa, não quer fazer tarefa, não quer ajudar em casa, não quer arrumar a cama, tá? Aí vem na adolescência, a gente reclama que não quer ajudar com nada em casa. Então a gente precisa fazer isso. A Joyce aqui colocou que também faz assim e ela finaliza, né? Ou quando a criança escova os dentes, né? A Mari. Oi, Mari, aqui do Face. Bom dia, tenho 3 filhos lindos. As meninas que têm 2 anos de diferença brigam muito e não obedecem. O que posso fazer para melhorar essa situação? Então, a gente precisa entender o que tem por trás dessas brigas, tá? Essas brigas podem estar mostrando que elas estão brigando para chamar a atenção dos pais. Às vezes, criança briga porque acha que um tem mais privilégio que o outro. E aí briga para poder mostrar que o outro também não é nenhum santinho. Então, tem que entender o que tem por trás. Elas estão brigando porque faz parte, elas brincam, daí vem a competição e daí elas brigam para poder querer cada uma impor a sua vontade. Então, o primeiro passo é descobrir o que tem por trás para a gente identificar. Se é questão de atenção que elas estão querendo, a gente precisa, então, conseguir atender, resolver essa questão de atenção para elas ficarem tranquilas. Estão disputando ali, é uma competição, o que eu falo sempre, pais precisam ficar de fora da briga, não tomar partido, tá? Jamais tomar partido, defender um lado, defender o outro. Quando a gente defende, a gente pode estar cometendo uma injustiça danada, tá? Demais a gente pode estar cometendo uma injustiça. Vou até para vocês entenderem contar uma história que aconteceu agora há pouquinho, antes de eu começar a live. Tava aqui me preparando, aí os meus filhos foram brincar no quintal de bolinha de sabão, e aí a Ana Luísa começou a chorar. Mãe, o Júlio me bateu, mãe, o Júlio me bateu. Aí eu cheguei lá, o Júlio estava chorando, né? Conta para a mamãe como que começou a história. E aí, conversando, primeiro ela tinha jogado bolinha de sabão no rosto dele. Ele ficou nervoso, irritado. Aí ele foi lá e bateu nela. Se a gente não investiga, a gente acha que só um ali que tá, né, tendo razão. Então, o que que a gente faz? Ó, negócio, vocês vão resolver aí entre vocês. Vocês são irmãos, vocês se amam, então vocês resolvem. Jamais tomar partido, tá? Porque às vezes a gente nem sabe da história toda, como funcionou. A gente pode acabar cometendo alguma injustiça, tá bom? Então, por isso, gente, que é muito importante a gente entender o que tem por trás do comportamento da criança, a gente entender as fases do desenvolvimento que a criança passa, porque daí elas vão ficar muito mais tranquilas. Mamães de pequenininhos aí, que tem 2 aninhos, 3 aninhos, entender essas fases, essas etapas do desenvolvimento é muito importante para a criança ficar mais tranquila, tá bom? E para você aproveitar melhor ainda essa fase que é tão importante da vida e das crianças. Combinado? Gente, um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!